Porém, mesmo nessa circunstância, continua havendo um dilema moral interno que o antecede. Então, o que os códigos morais fazem, externos, que vão desde o que as religiões dizem para você fazer, as orientações, digamos, religiosas, ou as orientações jurídicas, o código jurídico devia ser um código baseado num comportamento ideal, numa moral, que é a moral ideal, aquela que deveria ser seguida. Então, esses códigos externos só funcionam, de alguma maneira, porque existe um tribunal interno dentro de cada um, e esse tribunal interno é a bifurcação da vontade. E essa bifurcação da vontade, se ela deixar de existir, você deixa de ser automaticamente um ser humano. Porque um ser humano que não tenha problemas morais é uma pessoa doente, ou uma pessoa que caiu fora da espécie. Porque não é possível viver sem dilema moral. E, de certo modo, nós sempre torcemos para não ter nenhum, mas a prática da vida é a contrária. Você passará a vida inteira tendo dilemas morais. Há dilemas morais, às vezes, completamente insolúveis. Então, como a gente não sabe o que fazer, o jeito de lidar com isso é, primeiro, procurar um código externo que possa te dizer o que fazer. Então, quando você está na dúvida, consulte o Código Penal. Eu mato ou não mato o meu vizinho? Então você pode procurar pode procurar no Código Penal para saber se tem algum item que impeça você de matar alguém. Mas se você não leva o Código Penal muito a sério, então o jeito de você resolver em última instância o dilema moral é você fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Bom, então essa é, no fundo, a solução final para qualquer situação de dúvida moral. Então, se você fizer aquilo que Deus preferiria que você fizesse, vai acertar sempre, por mais que isso pareça a curto prazo ter produzido desvantagem. Se não houvesse desvantagens, não seria um dilema verdadeiro. Vocês compreendem por que os dilemas morais são dilemas verdadeiros? Porque os dilemas morais todos têm uma natureza que se desdobra no tempo. Por exemplo, é ver um dilema que ninguém acha estranho, que não é moral? Quem que é mais bonito, o Shrek ou o Antônio Bandeiras? Mesmo que você ache que é o Shrek, você não tem dúvida disso. Quer dizer, a escolha entre o Shrek e o Antônio Bandeiras é uma escolha automática, ninguém tem dúvida. Não é isso? Agora, ponho ou não ponho o meu filho no colégio militar? Puxa, ia fazer bem, porque o guri é insuportável, apronta toda, mas em compensação, putz, colégio militar, regime disciplinadura, o que eu faço agora? Põe ou não põe? Então eu só vou saber se deu certo daqui a 20 anos. Não é isso? Quer dizer, só vou saber se aquela decisão foi certa ou não no tempo. Os dilemas morais se caracterizam fundamentalmente por se desdobrarem no tempo. Porque se desdobram no tempo, você nunca pode ter certeza se você tomou a melhor decisão. É por isso que existem códigos morais externos que decidem por você, quando você não sabe o que fazer. Mas se você não está feliz com os códigos morais externos, sempre haverá a orientação maior, quer dizer, aquela história. Em última análise, faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas você não se livrará da dor de enfrentar o dilema moral, por mais que você utilize aqueles 3 estratagemas que eu mencionei aqui, que é de fingir que para você não vale esse código, mas outro. Segundo, fingir que você não é você. E o terceiro é fazer de conta que não há código moral nenhum. Não é isso? Então, no segundo, você se refugia na Second Life, que é o Mr. Hyde, né? Que é o alter ego do Dr. Jekyll. Então, essas são as 3 maneiras de você tentar impedir. Você não vai conseguir sucesso de uma das 3, tanto é que a literatura tem para mostrar isso, e, no fundo, o que resta, em última análise, é apenas tomar a decisão e pronto. E essa decisão sempre será dolorosa, mas se você a fizer do lado do bem, vai ser melhor do que você fazer o lado do mal. Então, quando a gente vai estudar a ética, ou moral, qualquer coisa que valha, não dá para perder isso de vista. Porque, senão, a gente fica nessa conversinha aí moderna, de ética daquilo outro,
Não é isso? Quer dizer, outro dia eu participei de uma mesa redonda sobre ética, e havia lá uma professora, né, que estava comigo lá debatendo, dizendo, não, ética é quando você, por exemplo, quando você põe sei lá o quê, como é que é, livre acesso para as pessoas deficientes, ou coisa do jeito. Mas não é exatamente ética, isso é apenas uma norma de trânsito interno dentro da empresa, ou da organização que seja. As pessoas perderam completamente a ideia de ética para se submeterem a ética a uma espécie de corozinho politicamente correto. O que as pessoas pensam que é ética? É seguir um conjunto de orientações politicamente corretas, assim como se fosse uma cartilhazinha. E perdeu-se completamente a noção de que esse assunto é um assunto de consciência humana. É por isso que você pode ter uma empresa com 1 milhão de códigos disso, daquilo, outro, e com coisas na parede, coisas escritas em tudo quanto é lugar, e ser um bando de ladrões, de última análise. Maneiro, ó, num caso, né? O caso da TAM, cartão fidelidade, né? A minha meta, assim, eu gostaria que um dia as pessoas abrissem seus computadores e fizessem suas reservas. Né? Eu acho que você deve saber assim, eu quando vou viajar, eu faço isso. Lá na empresa eu tenho que ter uma pessoa só para cuidar disso, porque as pessoas só querem viajar ou da TAM, que tem o fidelidade, ou a Varig, que tem a pontuação, e é o dinheiro da empresa. E eu vou no menor preço. O presidente da empresa viaja na Gol, né? Ele quer o menor preço. Mas é uma briga constante, e você percebe que as pessoas realmente utilizam, não, eu quero esse aqui da TAM, porque eu tenho que chegar, às vezes a pessoa manipula, você sabe, tem aquele da TAM e o preço lá em cima, também todo mais, né? Então, eu tenho que, entende? Eu tenho que fazer um trabalho se a pessoa fosse consciente. É porque a noção de que há um dilema moral é que está desaparecendo. Você compreende? Então, se você tem três escapatórias para o dilema moral, então o que você faz? Você inventa 3 tipos de mentira, são essas 3 aí, uma de que não existe dilema moral nenhum, ou inventa você que você não é você, ou que você está sujeito a uma regra diferente dos outros. E aí você se gruda nessas regras aí e cria uma realidadezinha à parte. Então, o problema fundamental é que, e aí então, aí nós vamos entrar num assunto muito maior do que esse, é que para você poder destruir o processo moral, para você poder destruir o dilema moral, você tem que primeiro destruir a noção entre realidade e fantasia. Se você não destruir isso antes, você não destrói o que é certo e o que é errado. Então, há uma enorme precariedade nesse assunto, e a gente vai vendo isso ao longo do ano, mas, fundamentalmente, é o mesmo fenômeno. Tá? É o mesmo fenômeno que é a incapacidade de enfrentar o dilema moral. No fundo, é isso. Pois é isso que Aristóteles vai nos ajudar a entender melhor. Tanto é que existe, se vocês olharem ali naquela lista, existe ali uma série de livros ligados à moral. Primeiro, Ética Nicômaco. Então, vamos ler. Política. A política foi estudada em janeiro. Ética Eudêmica. Ética Eudêmica, tudo indica que é uma versão mais antiga da Ética Nicômacos, portanto, é um livro que quase ninguém, no Brasil, não tem editado. No fundo, está dentro da Ética Nicômaca. Constituição de Atenas é um dos livros que se perderam e foi encontrado, em que Aristóteles faz uma análise da Constituição de Atenas, que deveria estar dentro do livro Política. Da Economia, é um livro considerado espúrio, não é considerado de Aristóteles, embora seja um bom resumo da parte econômica da política, porque a política tem um início de um tratado econômico no início, que é esse da econômica, que deve ter sido um resumo posterior feito por um aluno desse pedaço da política. Mas o que tem aqui no livro da política está no livro Política. Da economia, perdão, está no livro Política.
A Magna Moralia, a moral maior, é considerado espúrio, ou há dúvida sobre esse. Apesar de chamar a moral maior, é o menor de todos, tem 30 páginas só. E das virtudes e dos vícios é considerado espúrio. Então, repare que se você ler a política e ler a ética Nicômaco, você basicamente leu toda a filosofia moral de Aristóteles. Então, aqueles aqui presentes que estiveram em janeiro fazendo curso de férias e que agora vão ler a ética Nicômaco, leram toda a filosofia moral de Aristóteles. Isso é uma grande coisa na vida, você ter corrido, né? Porque um grande filósofo como Aristóteles, pelo menos aquilo que sobrou do que ele disse sobre como as pessoas devem se comportar. No fundo, a obra aristotélica que nós vamos tratar trata desse assunto, quer dizer, como é que o ser humano deveria se portar. Portanto, a moral é a parte da filosofia mais prática, porque a filosofia especulativa só interessa a quem tem vocação especulativa. Quer dizer, a filosofia que tenta, né, pesquisar e refletir sobre as origens do mundo, mas a moral não. A moral atinge todo mundo que está vivo. Então, de todos os pedaços da filosofia, se há uma parte que é de natureza prática, chama-se filosofia moral. E é isso que o Aristóteles vai nos ajudar a entender no livro que nós começamos a ler hoje. Aqui nós fizemos também um apanhado bibliográfico para vocês, por favor, aqui desse livro. Uma das dificuldades básicas de todo o processo de estudo é o fato de que a gente não tem acesso às melhores traduções, não temos acesso, de modo geral, não se lê em outra língua que não seja português. E nas circunstâncias de um projeto de aprendizado, de educação verdadeiro, é fundamental que se conseguisse ler em mais uma língua. Assim. Faltou? Não tem por aí parado algum? Tem. Tem algum aí? Parou ali? Ah, tá certo. Tem mais dois. Falta um ainda? Tem mais um. Então tem aí a bibliografia crítica da Ética Nicômacos de Aristóteles no Brasil. A primeira edição que você tem aí, você tem notícia, é essa da editora Atena, 1940, depois reedição em 44, 50, 59, 62. A editora Atena já não existe mais há muito tempo. E essa tradução é uma tradução portuguesa, Cássio M. Fonseca. Então essa tradução vocês encontram aí nos sebos, tem aos montes, e na biblioteca pública também. Aí a Ediouro, que é essa editora brasileira, especialista em estragar os livros todos, né? Eles são muito sinceros, porque tem assim na primeira página assim, um livro de ouro é incomparável. É mesmo? É impossível ser pior. Eles são uma gráfica que resolveu publicar livros. Então tem um outro livro bem feito, se eu reconhecer. Mas são pouquíssimos, porque esses livros compridinhos aqui... A Ilíada, por exemplo, é boa. Aquela é boa. Tem alguns que são bons, mas a maioria dos livros são... Por exemplo, esse tem uma tradução dos noivos, muito boa, da Marina Gaspari. E na capa está escrito assim, Os Noivos, de Alessandro. Não conseguiram botar o sobrenome do autor. Faltou o Manzoni. Mas é uma coisa que você não faz, né? Uma editora não pode esquecer metade do nome do autor na capa. Então, eles fazem uns livros baratinhos, que não tem margem para economizar papel. Você não consegue estudar com o livro, não tem onde escrever. As linhas são tão próximas que você, depois de uma certa hora, ou antes de uma certa hora, não consegue saber onde acaba a linha e começa a outra. É um terror. Então, a Ediouro pegou e relançou essa mesma tradução aqui, do mesmo tradutor, né? E tem muitas reedições da Ediouro, várias, sei lá, 20, quantas foram. Aí você tem uma nova tradução da Abreu Cultural, que veio a ser a mesma coisa que Nova Cultural, porque eles separaram lá nos dois filhos, né? Que é a tradução do Leonel Valandro e do Gerd Bornheim, já falecidos, os dois, aliás. 73,
são esses livros que vendem aí baratinho, esses livros com capa dura, vermelha ou verde da Abril Cultural, Os Pensadores, que é uma tradução do inglês. A tradução portuguesa deve ser, essa desse caso, deve ser do francês, provavelmente. Agora, essa da Abril Cultural é garantidamente do inglês, do William David Grass, que é um grande tradutor de Aristóteles. Coleção Os Pensadores, também editado com o selo Nova Cultural. Aí você tem uma edição maravilhosa, que é essa aqui, da UNB, traduzido pelo Mário da Gama Curi, direto grego. Essa edição é a edição preferencial se nós pudéssemos comprar o livro para vocês, mas não tem para vender, porque está esgotado, não tem como comprar o livro. Então não pudemos usar essa aqui, que é a edição de referência, digamos. Ela é uma tradução feita do grego, editada. Esse Mário da Gama Curi é filho de um dos maiores especialistas em português que teve no Brasil, Adriano da Gama Curi. E eu nem sei se ainda é vivo, deve ser alguma pessoa de uma certa idade já, mas ele traduziu o teatro grego todo. Esse Mário da Gama Curi. Se vocês encontrarem, sempre comprem, que vale a pena. Não podemos ficar com essa então, né? Vamos para a segunda opção, que é a Edipo, do Edson Bini, que é essa aqui, que é essa que nós vamos usar aqui. Essa tradução também foi feita do grego. E é uma tradução de boa qualidade, tá? Não há nenhum problema, boa qualidade. Vocês vão gostar dela. E essa tem aí as edições todas aí, ó, 95, 2002, possivelmente a que vocês receberão, nós não recebemos da editora ainda, é essa de 2007. E a Martin Claret, que é uma outra picaretagem que tem aí, tem uma tradução de um tal de um Pietro Nassetti, que não deve existir. Eles pegaram uma tradução antiga e mudaram algumas palavras para parecer que foram os que fizeram. E eles têm uma edição por ano, mais ou menos, desse livro, que você compra muito barato, mas sempre assim, com uma certa suspeita. E há uma tradução muito recente desse José Veríssimo Teixeira da Mata, que é um professor lá de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, que lançou lá em coedição com a Alternativa, lançou uma tradução do grego que eu não conheço, mas que recebeu, a pessoa em si parece que recebeu elogios. Então, essa é a bibliografia do livro em português. Não há outros livros que não sejam esses. Então, nós não podemos pegar a Ética Nicômaco, então ficaremos aí conformados em ter a edição do Edson Bini, que é um tradutor do grego, mora em Bauru, é um estudioso de uma certa idade, que mora em Bauru e está traduzindo várias obras. Ele traduziu o órgão, por exemplo, o conjunto das obras ditas experimentais foi traduzido por esse Edson Bini. Tem a impressão que ele já deve ter umas 5 ou 6 grandes obras do Aristóteles traduzidas. A qualidade é boa, o livro é razoavelmente bem feito, vamos nos dar bem com ele com certeza. Então é isso? Que tal? Ética a Nicômaco. Aristóteles tem um pai chamado Nicômaco e tem um filho chamado Nicômaco. Há variações na tradução, que há sempre um problema de transliteração. O grego é escrito com um outro alfabeto, que não o alfabeto romano, né, o alfabeto que nós temos aqui, e aí então a transliteração sempre é difícil, porque há todo tipo de problema. Por exemplo, quando um grego quer dizer estratégia, diz estratégia. De quando você ouve alguém falar assim, estratégia do negócio. Bom, mas aí o problema é que, embora em grego diga estratégia, nós em português estamos obrigados a dizer estratégia, porque nós não recebemos a palavra estratégia do grego, nós recebemos do latim, e no latim eles trocaram para o paroxítona. Então, como nós somos descendentes do latim e não do grego, nós temos obrigação de atender à norma latina. Então, esse é só um dos inúmeros problemas que existem quando se traduz o grego para português. Então, um autor acha que é Nicômacos e o outro acha que é Nicômaco. Dois tradutores. Provavelmente não há boa solução entre os dois, sabe? Deve ser um problema meio que insolúvel. Então, esse problema nós teremos o tempo todo. Às vezes haverá palavras que não são escritas do mesmo modo nesses dois livros. Eu digo esses dois livros porque
eu mais ou menos monitoro essa tradução por essa aqui. Quando as duas não combinam, eu pego a tradução inglesa, que é uma tradução maravilhosa, uma tradução da Universidade de Princeton, que é a tradução de Oxford. E quando os ingleses foram, então... A primeira tradução, digamos assim, completa é a do Immanuel Becker, que é a tradução oficial de Aristóteles para o alemão. Então foi o Immanuel Becker quem deu a primeira formatação numa língua não grega. Aí, a partir da tradução do Immanuel Becker, que era do século XIX, está naquela cronologia que vocês receberam, né? Então, cada país fez a sua. Então, a Inglaterra fez uma tradução de que esse Ross, que foi citado aí, é o principal tradutor, e essa tradução é editada por várias editoras em língua inglesa. Se um dia se você conseguir ler um certo inglês, não precisa ser muita coisa não, mas se você tiver assim um dinheiro para investir num livro, esse é um livro maravilhoso para comprar. São as obras completas de Aristóteles na tradução inglesa, que é maravilhosa, cristalina, é alguma coisa excepcional. Então, o que eu faço basicamente quando eu preparo aqui o nosso encontro é usar essa edição aqui, aquela que vocês terão igual. Aí, quando comparo sempre com essa aqui, procuro criar um contraponto entre as duas. Quando há divergências muito grandes entre as duas, eu uso como voto de Minerva, né, como fiel da balança, eu uso a edição inglesa, que é um livrão, assim. Só, É isso? só surgiu uma dúvida aqui, o Immanuel Becker é a tradução para o alemão, né? O inglês, qual é? Do Ross, esse Ross que é citado ali como uma das matrizes na bibliografia do livro, tem ali o Leonel Valandro e o Gerd Bornheim, pegaram a tradução do Ross para fazer em português. É o quê? Isso. É daqueles velhos. Esses sujeitos aí, viu, vocês não se iludam, sabe? São daqueles velhinhos, passaram 50 anos fazendo isso. Às vezes ficou 50 anos ali naquele negócio. Eles são pessoas notáveis. O Carlos Alberto Nunes, que traduziu todo o Platão para o português, tinha que ter estátua na praça. O Mário da Gama Cury traduziu todo o teatro grego e a política e a ética Nicômaco. Tinha que ter estátua na praça. Sabe, essa gente que faz os trabalhos de fôlego, porque uma civilização, qualquer perspectiva civilizacional só existe se você tiver alguma base em cima da qual fazer. Então, a gente é muito dado a coisas leves, né? Mas quando aparece alguém, um brasileiro, que tem essa perspectiva de trabalho pesado, a gente tem que dizer assim, opa, peraí, aqui tem alguma coisa excepcional, né? Não é isso? Por exemplo, Aristóteles não tem traduzido em português no Brasil. Agora, em Portugal, existe um projeto, está citado aí no material de vocês, agora existe um projeto de um grupo de trabalho em Portugal, está traduzindo todo o Aristóteles para português. Você acessa os textos traduzidos na internet. O texto da internet é sempre um pouco ruim, né? Tem esse problema grave. Bom, então, pegando aqui então o nosso livro, como a gente não sabe quantos são de fato as pessoas do curso, nós só saberemos no próximo encontro, mas agora a gente tem uma certa base para fazer a compra dos livros, então enquanto a gente não tem o livro, nós fizemos uma cópia para vocês do início do livro, apenas do comecinho, que é para a gente poder trabalhar hoje sem o livro, né? A partir do próximo encontro vocês recebem já o livro. Não sei se vai vir com essa capa aqui, talvez seja outra, nem sei que edição é essa aqui, deixa eu ver. Segunda edição. Essa é uma edição de 2007. É que, às vezes, na lista editorial, você chama de reimpressão, né? A diferença da edição e da reimpressão é que a reimpressão é o mesmo livro sem modificação nenhuma. E a edição pressupõe alguma mudança de um livro para o outro. É por isso que, embora deva existir várias edições, ele chama essa aqui de segunda. Deve ser por essa razão, provavelmente. Há aqui uma introdução muito interessante, espero que vocês consigam ler depois sozinhos, mas nós estamos indo direto para a página 37. Página 37, por favor. Livro 1. Ao longo da leitura, eventualmente vocês sentirão que às vezes está um pouco desarranjado o texto. Isso é
inevitável. Alguém não recebeu? Tem para todos, temos 27 cópias. Alguém não tem? Todos têm. Então, na página 37, começa aí a leitura do livro Ética a Nicômacos. Ninguém sabe se Aristóteles dedicou ao pai ou ao filho. E ambos têm o mesmo nome. 37, mas aqui a segunda página começa na 38. Mas essa aqui é 37. A primeira é 37, porque não está. Onde diz livro 1. Tá certo. Muito bem. Então, embora o Nicômaco era filho de Aristóteles e pai e filho tinham, pai de Aristóteles e o filho tinham o mesmo nome. Uma tese que sempre foi mantida é de que o Ética Nicômaco fala assim, porque o filho teria editado a obra depois da morte do pai. Mas, por outro lado, há informações muito pequenas sobre a vida de Aristóteles. As pessoas naquela época não tinham biografia publicada. Como eu se fiz por si mesmo, como eu se fiz por si mesmo. Ninguém fazia isso. Né? Então, Platão, por exemplo, mal conhecemos a vida. Não sabia se nem se Platão foi casado, coisas assim. Aristóteles foi casado, ele deixou, foi um sujeito amorosíssimo, teve um amor familiar extraordinário, casou com uma moça que ia ser transformada em escrava, casou com ela para impedir que isso acontecesse, foi um sujeito de alma generosíssima. Aristóteles era um sujeito extraordinariamente bom e fez coisas muito grandiosas moralmente falando. Era um sujeito extraordinariamente bom moralmente. Platão não se tem a mesma impressão, não que se tenha alguma coisa contra ele, mas é que ele já era um homem aí associado a tentativas de golpes, tal, tinha aí alguma ligação aí com essas coisas, mas Aristóteles não. Aristóteles era um sujeito assim de uma qualidade humana extraordinária. E Aristóteles, mesmo assim, sabe-se pouco dele. E entre as coisas que se sabe é que o filho teria morrido cedo, portanto não deve ser o filho que editou. Provavelmente mesmo foi uma homenagem ao próprio filho. Assim, olha, essa é a ética que eu gostaria que o meu filho tivesse, entendesse sobre o mundo. É isso que ele vai começar. Então, no livro 1, temos ali, notem que do lado esquerdo, você tem ali um númerozinho, 1094A1. Repararam nisso? O que é que significa isso? Significa o seguinte, que na edição do Immanuel Becker, o que o Immanuel Becker fez? Ele pegou todos os livros, traduziu para o alemão, colocou-os em ordem, em páginas sempre com 2 colunas. Então, se você quiser saber a que página da tradução do Immanuel Becker esse texto se refere, você vai lá no Immanuel Becker, no 1094, e encontra lá na coluna A. Coluna A é a coluna da esquerda, a B da direita. Porque no Immanuel Becker está em 2 colunas. Se você pegar o livro do Ross, a edição Oxford, também tem, quase sempre dá certo. Inglês e alemão dá certo, porque são 2 línguas parecidas. Em português, nem sempre, porque como a nossa língua exige mais conversa para dizer a mesma coisa, então de vez em quando essa numeração não bate. Além disso, a sequência dos livros do livro do Ross não é a mesma do Immanuel Becker, tem uma diferença ou outra. Então nem sempre funciona bem. Mas aqui é como se faz, por exemplo, para que possa haver uma referência, né, em algum lugar. É assim que eu descubro lá no livro do Ross quando tem algum problema. Como é que eu sei isso? Eu abro lá o livro de Ross à minha frente, fico com esses 2 livros aqui e com o do Ross aqui. Arrumei naquele negócio de igreja para botar o livro em pé, de Bíblia. E aí eu fico olhando aquele livro, e aí está encrencado, eu vou lá e olho no Ross. Descobri em 5 minutos, em 20 segundos, onde é que está o problema. Entendeu? Então, todo livro assim, digamos, que é um livro que seja base de estudos assim, muito sérios, tem de ter isso aqui, que é uma referência a uma matriz qualquer, a partir da qual você analisa a obra. Agora, eu não sei o que significa 1, porque só tem 1 o tempo todo, nunca muda esse número de um para outro. E no Ross não tem isso, e nem no Mário da Gama Cúrica. Aqui também tem, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Do lado, também tem aqui, do lado da página, também tem a referência ao Immanuel Becker, que é, digamos, a edição Princeps. Como é que está a referência aqui? A qual livro? Porque todo mundo faz o Immanuel Becker.
Porque como o Immanuel Becker foi o primeiro que compilou, então todas as traduções usaram aquela versão. Mas isso é uma coisa usual? É isso mesmo. Faz uma livro, faz uma referência da onde? Do modo geral, esse aqui não tem, mas devia ter. Esse aqui diz que foi do Immanuel Becker, tá vendo? Então, esse aqui diz aqui, mas esse aqui, Marla de Mansuri, é um erudito, né? Então diz assim, ó, você vê, ó, no prefácio do Marla de Mansuri. O texto adotado para a tradução foi basicamente o da edição de Immanuel Becker, das obras completas de Aristóteles para a Real Academia da Prússia, Berlim, 1831, cuja paginação reproduzimos à margem da nossa tradução, por ser usada como referência em quase todas as obras posteriores relativas ao nosso autor. Não é que ele traduziu do alemão, entenderam? Traduziu do grego, mas a organização da tradução é a do Immanuel Becker, então há uma equivalente. É como se do Immanuel Becker em alemão e o Mar da Gama Cor em português pudessem ser comparados com relação ao original grego. Então, ele está nos contando isso porque ele é mais erudito do que o outro, né? O outro não se deu o trabalho de contar, achou que não tinha importância nenhuma. O problema é que as pessoas soubessem. Então, quase todos esses livros antigos, eles usam o teatro grego é todo assim. A Bíblia é assim, né? O conceito de capítulo e versículo, não é esse? Então, quando eu digo assim, capítulo tal, versículo tal, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, o conceito da Bíblia é esse, daquela paginação da Bíblia é esse mesmo, o mesmo conceito. Então, essa é a ideia central. Então, esse numerinho aqui está para a gente dizer, para a gente procurar resolver a dúvida de tradução lá do Immanuel Becker ou no Ross, né? Que é a edição que eu uso, por exemplo, a tradução para o inglês, não para o alemão. Vamos lá então, pessoal. Livro 1. O que gostaria de ler? Nosso sistema que a gente vai lendo em voz alta. Voluntário. Helene, por favor. Toda a arte